aqui não tem direito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thalita. Olá, caros. A gente sempre aguarda um pouquinho. Vamos para esse aulão de hoje. Muito animados. Boa noite, Thalita. Boa noite, Beth. Que bom estar aqui. Muito bom. Muito bom estarmos todos juntos. Uhum. Boa noite, muito bom. Oi, Tê, boa noite. Queridíssima. Um beijo. Beijo imenso. Oi, Thalita, querida, tudo bem? Oi, tudo jóia? Se acostumar, É a irmã da Beth, Alex. É uma boa ideia. Vamos tentar descobrir sobre o que eles conversaram. E agora? Mário, Valdez, Rita, Juliana. Legal, hein? Quanta Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Bem-vindo todos. Para quem já está aí me escutando, por favor, preparem uma folha de papel e qualquer coisa que escreva, lápis, caneta, canetinha, já deixem aí preparados que nós vamos usar. Porque agora é hora de entrevista, gente. A gente conversa agora com o Maurício Moura. Maurício é... Então, vamos lá. Boa noite, aqui Mona Lisa Perrone falando. Eu quero saber se você está me ouvindo para a gente poder começar aqui. Espera mais um pouquinho. 40 segundos. Qualquer folha, né, Thalita? Pode ser pautada, né? Pode ser pautada. Obrigado. Qualquer folha. Nós vamos começar com os microfones fechados, porém, os vídeos, quem puder abrir e quem quiser, lógico, é gostoso ver a carinha de cada um. Ótimo. Muito bem. Lourdes de Jaú, Margarete, Valéria. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Estamos... Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Thalita. Boa noite.
Parece que meu som tá bom aí, né? Tá todo mundo me ouvindo? Dá um sinalzinho? Beleza, obrigada, Tê. Juliana, muito bem, muito bem. Então, entraram mais algumas pessoas agora, depois que eu avisei que a gente vai precisar de um papel e uma caneta ou lápis. Então, já se organizem aí. Se na hora da dinâmica não tiver, a gente espera um pouquinho e está tudo certo. Vamos seguindo. Uhum. Nossa, tem uma pessoa que escreveu boa noite ali no chat, que tem 552 letras no nome. Quem é essa pessoa? Eu vi entrar ali. É. Então, para essa Pelo pessoa... número de consoantes, deve ser alemão. Acho que nem alemão não dá ali. Nem alemão, tem muita letra ali. Não, mas quem for essa pessoa e quiser colocar o seu nome, talvez não esteja sabendo como. Então, a gente vai passar, a gente vai localizar o cursor do computador ou o touch no celular e vai aparecer ou 3 barrinhas ou 3 pontinhos, assim, em cima à direita. Você clicando ali, vai estar renomear. E aí você coloque o nome que você quiser. Se ficar um nome que eu não gostar muito, eu entro na censura e mudo. Brincadeira. Beleza. Valéria de Barra Mansa. Márcia Rocha do Piauí. Ô, gente, é muito gostoso isso. A gente vendo gente chegando de todos os lugares, até de fora do Brasil. Temos aí a Maritê do Paraguai, né? E com certeza ainda vão aparecer outros aí durante a nosso aulão de hoje, né? Nossa caminhada de hoje. Muito bem. Quantas horas aí, Dani? 9h38. Eu vou esperar mais 2 minutinhos e começar. Uhum. Carlos, não cansou de ouvir a gente não, Carlos? Seu microfone está fechado. Falando que é difícil cansar, a gente fica ansioso por essa oportunidade. Tá certo. Tá certo. Antônio, Regina. Nossa, tanta gente que eu já vi aqui em outras ocasiões. Amada, o que é para fazer? Renomear para quê? Como? Desculpa. Não fazer nada, não. Sabe o que é, Regina? É que uma pessoa que entrou está com um nome assim com muitas letras aí. Não dá para identificar o que seja. E aí eu pensei, se for de propósito, tá ótimo. Se for porque não está sabendo colocar o seu nome, a gente também já falou como é. E seguimos. E seguimos. Muito bem. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje, ela tem como tema o pertencimento. E a gente vai passear aí por vários lugares. No pertencimento, primeiro a gente tem que saber o quê? Pertencer a quê? A quem? É que ou é quem? Aonde que está essa palavra pertencimento? Ela está nos levando para qual lugar? Nós vamos trabalhar um pouquinho esse lugar, a gente vai juntos, meio que um bando de gente, né? Um bando.
E para isso, eu já estou vendo que a maioria das pessoas que estão com o vídeo aberto, eu estou vendo assim, que estão confortáveis, estão num lugar tranquilo, né? Quem não está usando fone, tá tudo bem. Tudo bem. Então, inicialmente, eu vou pedir para vocês, ou eu vou convidar a todos para fazer só uma respiração profunda, mas sem forçar muito a reter a respiração ou a controlar, não. É só observar a respiração, observar o que vem e o que vai. O que chega para mim nesse momento e o que eu disponibilizo de mim para o outro. O que eu estou querendo? O que eu estou procurando? Eu estou procurando alguma coisa? Eu estou querendo chegar em algum lugar? Uns vão pensar que sim, outros que não. Vamos ver isso na respiração. É simplesmente um movimento. E se é movimento, é sinal de vida. Porque a vida por si só é o próprio movimento. Sem prestar atenção em quem está se movimentando, em qual direção estamos indo. Não, apenas sentir nesse momento o movimento. Muito bem. Muito bem. E agora a gente pode fechar um pouquinho os olhos. Uhum. E eu vou tentar deixar ir tudo que está à minha volta. Não é nada forçado. É apenas deixar ir. Também não é para fazer assim, não chega não, não. Chegou, vai. Chegou, vai. Muito bem. Uhum. Vamos colocar o Gayatri. Isso. Só respira. Com os olhos fechados, nós vamos pegar a nossa folha de papel e desenhar o nosso corpo, começando pelos pés. Escolha um lado, se você quer começar pelo pé direito, pelo pé esquerdo, não importa. Eu desenho aquele instrumento que me possibilita andar neste mundo.
Desenho agora o tornozelo, região do nosso equilíbrio que nos permite o caminhar. Desenho a perna, que nos sustenta. Desenho os joelhos, como eu me vejo nesse mundo, qual é a minha... Como que eu percebo o meu indivíduo, a minha singularidade nesse lugar. Subimos para a coxa, projetos que já foram concretizados, projetos que ainda serão concretizados. Desenhamos agora a junção da coxa com o quadril, e aí a gente passa pela virilha, a virilha que é a região do nosso compartilhamento. Subimos agora para o nosso abdômen, e nele contendo todos os nossos órgãos, intestinos que comandam os apegos e desapegos. Vamos passar pelos rins, região dos nossos medos não confessos. Vamos agora imaginar que ali dentro temos estômago, aquilo que a gente prepara para ser digerido, o pâncreas com a doçura da vida, o fígado com a força do fogo, com a maneira de ir para frente, a garra. E chegamos, então, aqui na região do diafragma. Diafragma é que controla todo o que eu entro e sai. Tudo que eu entro e sai. Então, o diafragma é aquele que está dando o ritmo do movimento da vida em nosso corpo. Vamos subindo e vamos desenhar os braços, ombros, cotovelos, pulsos e mãos. Voltamos, chegamos até o pescoço, por um dos lados, e vamos subindo. O que a gente encontra aqui? Encontra a orelha, um pedaço do queixo, a orelha, o cabelo, a parte de cima da cabeça, e vamos descendo pelo outro lado, também orelha. Se eu quiser, posso desenhar olhos, nariz, boca, como cada um quiser. Cabelo. Passamos de novo pelo pescoço, ombro, e vamos desenhar, então, os braços, o outro braço. Chegamos, então, aqui pela região do diafragma de novo. Encontramos a cintura, a outra parte do quadril, e vamos completar a nossa perna até chegar ao pé do lado oposto àquele que eu comecei. Tá? Muito bem. Se alguém quiser fazer mais algum retoque nesse desenho, de olhos fechados, pode. É o momento. Isso mesmo. Muito bem. Pode diminuir na música. Isso. Muito bem, vamos abrir os olhos e vamos ver como que nós nos enxergamos
sem os olhos. Uhum. E vamos guardar esse desenho aí por um tempinho. Por um tempinho. Esse aí é o nosso complexo corpo denso, corpos sutis, corpo etéreo, assim como cada tradição dá um nome diferente, mas o que a gente está vendo aqui, eu tenho um corpo denso e eu tenho um corpo sutilizado. Todos eles estão nesse desenho que eu acabei de fazer. Muito bem. Todo mundo passando bem? Se não tiver, abre o microfone e fala. E se a gente se desenhou como um monstro, como é que fica? Provavelmente não é só você, Daniela, que está se vendo como um monstro. O que você está se vendo, tá no desenho, mas o que você está julgando ou avaliando de você é quando você olha e vê um monstro. Não existe nada disso. Não existe monstro nenhum aí. Tá? É simplesmente uma coisa a ser apropriada. E daqui a pouco a gente vai fazer isso. Então, gente, muitas pessoas conhecem essa música é o Gayatri Mantra, é o mantra primordial, ou seja, é um som primordial que nos traz o momento da manifestação. É aquele lugar onde que eu estava imanifestada e me manifestei. Quem manifestou? A vida. Quem é que está falando? Eu me manifestei. É a vida que está falando. Tudo bem? Ótimo. Então, a gente está lembrando que a gente está olhando para o pertencimento. Não chegamos lá ainda, não. Cláudia quer falar? Cláudia levantou a mão? Não? Não. É só abrir o microfone, tá? Não tem problema se interromper. É só abrir a mão. O nome da música, Thalita, por favor, é Eva que está falando? A gente põe aí no site, no chat. É o Gayatri Mantra. O mantra, gente, não é uma música. Ela é acompanhada de uma música para facilitar a nossa memória. O mantra, ele é uma sequência de sílabas, de palavras. Então, quando eu falo Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, eu estou recitando um mantra. Aquilo tem uma razão de acontecer. Eu escolhi um mantra em sânscrito, mas poderia ter escolhido um mantra em alemão, em japonês, em português, em o que for, tá bom? Então, não vamos ficar muito etéreos, muito místicos, porque não é isso que a gente veio trazer aqui hoje. Muito bem. Eu, então, estava em algum lugar que ficou meio vazio, tá lembrando que a gente veio... Vamos fechar o olho, sentir apenas um movimento e esvaziar o que vem. Esvaziar como? Negando? Não, esvaziar deixando passar. E, na sequência, então, a gente adquiriu um corpo. Eu adquiri um corpo ou eu adquiri uma ferramenta que vai me propiciar estar num lugar que, neste momento, eu entendo que seja real. Tudo certo. Então, nós vamos entender agora o seguinte. Eu vou, mas eu volto. Então, novamente, eu respiro, sinto o movimento da respiração
e falo comigo mesma. Eu vou, mas eu volto. Todo mundo pode fazer isso aí, por favor? Eu vou, mas eu volto. Mas eu volto. Isso. E eu pego o meu corpo, o desenho que eu fiz. Eu pego o meu corpo e entro dentro dele. Eu estou mergulhando dentro dele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar a mão, eu posso pôr assim na cabeça, como quiserem. Eu estou num lugar que é só movimento. Eu vou, mas eu volto. Eu pego o meu corpo, que é a minha ferramenta, ou o meu instrumento, e vou. Tudo bem, gente? E vou. Começam a aparecer algumas imagens. Talvez de coisas que eu já vivi, talvez de coisas que eu nunca vi na minha vida. Uhum. E eu me aproximo dentro de um, dentro de outro. Deixa eu ver aqui. Isso. Uhum. E vou andando. Na imaginação, gente. É na visão. Nós estamos caminhando com este corpo. Reparem que o corpo não anda sozinho. Reparem que precisa ser aquilo que estava entra e sai, é aquele movimento que dá possibilidade desse corpo existir. E agora a gente vai perceber que dentro desse lugar aonde que eu estou agora, está cheio de buracos. Temos alguns buracos. Eu posso preencher todos esses buracos? Eu quero estar em algum buraco desse? É possível para mim acompanhar todos os buracos ao mesmo tempo? São só questões. E vou andando. E vou andando. Tá? Deixo o meu corpo. Saio como puro movimento. E chego em um lugar de onde eu nunca saí. Thalita ficou louca agora. Thalita está falando coisa, não está falando coisa com coisa. Deve estar com febre. Não. Estamos vendo que eu vou, mas eu volto. Então, eu achei que eu fui, mas eu não fui. Eu fiquei no mesmo lugar do movimento, apenas achando que eu era Thalita. E agora eu me dei conta de que eu sou apenas o movimento, que tinha experimentado no entrar e sair da respiração. Muito bem. Alguém precisa falar? Eu fiz Pode dois falar. corpos. Eu fui muito ansiosa, aí eu fiz um corpo, aí depois eu vi que eu fiz muito rápido, aí eu comecei e fiz outro corpo. Aí na hora que você falou para mim entrar em um deles, aí eu fiquei confusa e até me atrasei. Mas depois eu consegui entrar em um e viver a sensação e retornar, mas isso me deixou muito confusa. Tá bom. Sei. Parabéns. É para ficar confusa mesmo? Então, você está com mais de um corpo aí? Perto de você? Guarda eles. Jogou fora? O que você fez com o corpo que você começou a desenhar e ficou ansiosa? Eu fui nele, mas o outro está aqui, do lado aqui.
Não Por sei. enquanto, deixa aí que depois a gente vai olhar para isso, tá? Tá Por bom. enquanto, deixa aí. Mais alguém quer falar? Sim, Tá. Valéria? É interessante que quando eu abri os olhos, eu vi aqui o meu corpo, eu fiquei com uma perna mais comprida que a outra. A esquerda ficou maior que a direita. E agora, quando falou dessa estrada com buracos, eu senti que eu estava andando com essa perna assim, como se eu estivesse entrando num buraco e saindo. Eu senti, na hora que eu olhei o desenho, você falou estrada, eu senti que eu estava realmente andando e afundei num buraco, assim, por isso que uma perna ficou mais curta que a outra. Isso é interpretação, não é para interpretar, mas foi isso que eu senti na hora que falou o buraco. Tá bom. Achei muito, muito interessante. Quando você falou no buraco, eu olhei o desenho e falei assim, parece que eu estou, enfim, botei a perna num buraco mesmo, não sei. Tá bom. Foi isso que eu senti, né? Mas está sentindo bem, né? Só está observando o que aconteceu, não é isso? Não, tá tranquilo. Foi só, eu achei interessante, foi quando eu olhei o desenho e você falou no buraco. Tá bom, Valéria. Mais alguém, gente? Obrigado. Nós vamos voltar nisso. Eu não consegui ver os buracos. Tratei muito de imaginar, mas depois vi assim mais parecido com desnível do terreno. Desnível do mas terreno. Não vi buracos. Tá bom. Bom, o buraco é chamando a atenção, não necessariamente precisa ver mesmo o buraco. E? Thalita. Thelma. Eu senti... Não, Lucicleia, não sei se aparece Lucicleia. aí. Eu senti muita fadiga na minha perna direita. Tá bom. Muita... Como se o sangue estivesse correndo assim, uma agoniação, sabe, na perna, e eu mexia demais a minha perna direita. Senti muito, muito mesmo, assim, incomodando. Tá, acabou a dinâmica, acabou o incômodo? Sim. Tá bom. A gente está começando, gente. Então, assim, muitas pessoas aqui já trabalham com as constelações e com outros tipos de terapia. Então, o que a gente está começando? Estou começando algum assunto em relação à primeira vez que você está chegando nesse lugar. Então, o que a gente está trabalhando em pertencimento? Lembra que quando eu comecei, eu falei assim, precisamos saber, pertencemos a quê? Então, a vida, quando ela se apresenta nesse lugar aonde que a gente está, ou que a gente consegue identificar como sendo esses corpos, ela vem por um motivo, vamos dizer, um propósito de ver a si mesmo, de reequilibrar um grupo ou uma coisa que está meio capenga. E aí ficou legal essa imagem da perna que estava fazendo assim, né? Ou que seja um buraco. E aqui, gente, não estou falando, não estou entrando assim na essência do ser, não é isso, não. Eu estou falando é o seguinte, quando eu olho, quando eu movimento, olho para algum lugar que precisa estar um pouco mais equilibrado, eu tomo um corpo, uma consciência, e esse eu não é o eu, e aí é difícil porque a gente não tem outra palavra para falar, né? Então, a vida, o verbo, o movimento, ele se fecha em si mesmo, se olha como consciência, adquire aquele corpo e tem contato com um monte de informações que está dentro daquele lugar ali, daquele corpo. Corpo que eu estou falando? Todos os corpos. E
Que informação é essa que está dentro dessa roupa que a gente vestiu? As informações de um grupo de pessoas que estão meia desequilibradas. E todo grupo de pessoas está desequilibrado, porque o equilíbrio mesmo só acontece naquele movimento do ir e vir, contínuo. Então, muito bem. O que chama esse grupo que tem alguma coisa em comum, uma força que os mantém juntos, uma coisa que faz um relacionar com o outro? É um vínculo. Então, este grupo de pessoas está formando o que a gente chamou de sistema. Então, nós fomos do fim para o início, para entender o que é um sistema. O que é uma constelação sistêmica? Uma constelação sistêmica é uma maneira de olhar para aquele lugar que precisa de um reparo, entre aspas. Quando eu chego, peguei meu corpinho, peguei minhas informações, entrei naquele lugar. Quando eu entro naquele lugar, eu começo a achar que realmente eu posso equilibrar aquilo. E eu fico tão poderosa. A criança, quando chega, ela fica poderosa, ela fica até, de uma certa maneira, arrogante, porque ela acha que ela pode consertar. Consertar o quê? Os buracos que estão dentro desse sistema, os desequilíbrios que estão acontecendo dentro desse sistema. E aí nós vamos introduzir uma outra palavra, que é o sistema familiar. Por que é o familiar que eu estou olhando primeiro? Porque a família é o primeiro sistema em que eu me manifesto. Então, com a família, eu vou aprender que esta espécie a qual eu pertenço se chama ser humano. Ou que eu posso... Todo mundo poderia comer arroz cru, mas eu aprendi lá na minha família que a gente come arroz cozido. Tem culturas que comem arroz frito. Mas eu aprendi algumas coisas, algum jeito, aprendi por observar ou por ser ensinada, né? Ser acompanhada. E quando eu aprendo isso, eu fico dentro dos valores daquele grupo. Então, quando eu vou trabalhar uma constelação de empresa, eu olho para a minha família, porque lá vai ter alguma dica comigo dentro da empresa. Quando eu vou olhar um conflito jurídico, eu olho dentro da minha memória, dentro da minha roupagem, o que é que ali ficou por ser resolvido. O que ainda é buraco naquele sistema familiar que me faz estar naquele lugar, que traz vida para aquele lugar. Então, eu faço uma constelação, um olhar, para um ponto do meu sistema familiar. Então, aí a gente já viu que, quando eu venho para um curso de formação em terapeutas sistêmicos, eu já vou ver que, se eu não olhar para mim, o curso vai passar meio que por cima. Mas dou uma notícia para vocês, e a maioria que está aqui também está dentro desse mundo, né? Desse mundo sistêmico, esse mundo das constelações, que não tem jeito. Quando a gente se dispõe a estar naquele lugar, e quando eu quero, eu me disponibilizo, eu me dou a chance de olhar para isso, eu chego para um
um lugar em que outras pessoas também estão querendo ver aquilo, e eu vou, aos poucos, desenvolvendo, módulo a módulo, passo a passo, com um professor, com outro professor, com um jeito de um professor, com um jeito do outro professor, que é assim que esse Instituto Imensa Vida funciona, trazendo a oportunidade de várias abordagens sobre o mesmo tema. Então, não tem jeito. Um curso de constelação é um curso para gente. É um presente para gente. E é uma maneira de levar para o outro aquilo que eu fui... Gente, é igual assim um sal de fruta. Sabe quando joga o sal de fruta na água, aquele sal de fruta começa a fazer assim bolhas e bolhas e bolhas e borbulhas e transborda. Quando transborda, virou terapeuta. E não tem como você controlar. Tem como você controlar o sal de fruta dentro da água? Parar, falar com ele, para de borbulhar agora? Não tem jeito. Uma hora que começa o processo, aquilo vai, até que ele se transborda de uma maneira boa para... essa palavra não ficou. Não é boa para o outro. Se transborda e eu me disponibilizo. Eu me exponho para ir junto com quem quiser. Para onde? Para onde a pessoa quiser. Não sou eu que levo a lugar nenhum. Então, gente, as constelações, elas falam disso. Desse campo de memórias que está nessa consciência, que é o corpo, que é a ferramenta que eu vida, assumi para estar em um determinado sistema. Tá? Ela também é feita através de equilíbrio desse lugar. E o que nos desequilibra nesse lugar? Nos desequilibra o que a gente fala assim, o que empata para o amor chegar? O que é o ordenamento que não é feito para que o amor possa vir? E aí, oi? Alguém falou? Não? E aí, as pessoas... Eu não estou enxergando aqui o chat, você está olhando? Tá, obrigada. Se tiver alguma pergunta, você me fala. Comentário, né? Então, essas ordens, 3 ordens, e vai falar assim, Bert Hellinger inventou uma ordem. Não tem nada de inventar aqui. Tudo aqui é na base da descoberta. E a descoberta é o quê? Descobrir. E o descobrir não é de uma vez, não é uma pessoa. Aquilo vem... Um fez, outro fez, outro fez. Então, durante um curso, ou depois, num outro curso, a gente pode estudar como foi a história das constelações. Passou por quem? Quem olhou o quê? Porque tem pessoas que têm assim, uma vontade de entender tudo. Então, essas pessoas precisam estudar. Mas tem pessoas que não têm muita vontade de entender. Então, essas pessoas só precisam sentir o que está acontecendo. E tem as outras que querem ver, né? Onde isso vai dar? De onde isso veio? Quem fez assim? Quem trouxe? Quem chegou? Tudo bem? Então, isso é o que a gente chama ordens do amor. Então, são as leis naturais observadas por muitas pessoas e dado um nome pelo Bert Hellinger para que a gente pudesse localizá-las. A primeira delas é o pertencimento. Ah, beleza. Já gastei um monte de tempo para chegar no tema da nosso encontro de hoje. O pertencimento. O pertencimento a quê? Àquele sistema para o qual eu, vida, eu, movimento, eu, ser, vim. Aí está indo bem. Então, todo mundo daquela família, todas as pessoas que têm alguma coisa em comum com aquele sistema
familiar pertence ao sistema. Ah, tá. Então, eu tenho uma família de dados, de cubos, e alguém resolve olhar e se comportar como uma esferinha, uma bolinha de gude. O que vai acontecer com essa bolinha de gude? Ela não se identifica com os valores dos cubinhos e ela fica de lado. Ou ela é deixada de lado. Mas não tem jeito, eu vim naquele sistema. Então, não é um direito de pertencimento, já pertence por si só de estar ali naquele lugar. E nós estamos começando com um sistema, piquititinho, que é o sistema de família. E se eu começo a olhar para sistemas maiores? Por exemplo, todas as pessoas que nasceram no Brasil, todos os brasileiros, formou um sistema. Então, quando eu foco em todos os brasileiros para olhar um sistema, todos pertencem àquele sistema. Então, entenderam que os sistemas, eles são vários pequenininhos e eles vão ficando grandes e vão se entrelaçando. E agora eu não quero mais olhar para o brasileiro, mas eu quero olhar para a América Latina. Então, outras pessoas que estavam de fora já começaram a fazer parte do sistema. Mas não é porque eu quis incluir, é porque ela já faz parte. Porque eu estou olhando para um sistema maior. E eu vou crescer isso um pouco mais. Agora não é só mais América Latina, agora eu vou pegar todas as Américas. O que acontece lá nos Estados Unidos interfere aqui no meu sistema? Provavelmente sim, quando eu estou olhando para todas as Américas. Quando um está enganchado no outro. Mas só que eu não quero mais todas as Américas. E agora eu já estou falando a nível de planeta. Nossa, então quer dizer que está tudo interligado? É, está tudo interligado. E não é uma questão de eu sou maravilhosa porque eu incluo todo mundo. Eu consigo abarcar tudo. Não, já é incluído, querendo ou não. E é por isso que a gente está olhando, por enquanto, para pessoas. E quando eu começo a olhar para situações, emoções, sentimentos, que me foi ensinado que eu não posso ter, porque se eu tiver, se eu, por exemplo, for vingativa, nossa senhora, você vai lá para aquele lugarzinho bem quente, lá para o quinto dos infernos. Então, se eu for vingativa, eu vou para o inferno. E eu fico com aquele pensamento de céu, de inferno, e começo o quê? A entrar cada vez mais na separação. Vocês já ouviram falar que as crenças são limitantes? O que é uma crença limitante? É aquela que nos separa. Quando ela me ajuda, naquele momento, a unir, ela não é, ela me beneficia. Então, às vezes, as crenças nos beneficiam, na medida em que eu posso avançar além, avançar um pouco mais, ir mais além, até que ela não seja necessária mais. Mas vocês já viram que quando a gente planta uma árvore no meio da rua, tem que fazer aquela cerquinha em volta, né? E aquela cerquinha, ela limita a árvore. Mas ela também protege, de uma certa maneira, o brotinho que ainda está muito tênue.
Porque o brotinho, ele não tem consciência que ele é uma árvore, ele só tem consciência que ele é um brotinho. E quando ela vai crescendo e se fortalecendo, aquela cerquinha não precisa mais. Aquela cerquinha não precisa mais. Isso já é tema para um outro aulão. Vamos falar das crenças. Aqui eu vou entrar de novo no pertencimento. Então, quando eu... o que o pertencimento faz? A pergunta era, o que uma exclusão pode fazer num sistema familiar, não é isso? O que uma exclusão pode fazer num sistema familiar? Sabe o que faz? Um buraco. Suponha que o nosso sistema familiar seja uma massa. E eu vou arrancar um pedaço daquilo ali e colocar do lado de cá. O que vai acontecer? Formou um buraco. E aquele buraco vai ser preenchido como? Quem quer dar um palpite? Ninguém falou. Então eu vou falar. O buraco vai ser... Oi? Por um ascendente? Não, por um descendente, melhor dizendo. Por um descendente, que será quem? Aquele que nós experimentamos, que olhou a vida olhando para aquilo, vendo cheio de buracos, porque por enquanto quem olha não sou eu. Quem olha é a vida, o movimento. Vendo cheio de buracos, eu pego o meu corpício e vou para aquele lugar, não é isso? Então, se eu excluo alguma coisa, o sistema fica com buracos, fica igual um queijo suíço. E aquele que vem, chega com a tendência de pular nesse buraco. A tendência de pular nesse buraco, porque ele é puro amor que chega para o equilíbrio do sistema. E ele começa a se comportar como a pessoa, como o sentimento trazido de dentro daquele buraco. E aí, o que alguém olha para isso e fala, nossa, mas se eu olhar para isso e realmente colocar aquele que está lá fora, aquele pedaço, para o lado de dentro, que grande ato de amor eu estou incluindo. Grande ato de amor, não, senhores. O que você está fazendo é um grande ato de amor com você, que está lá dentro do buraco, manco. Então, quando eu coloco alguém, eu me reconstituo. E se eu continuar com algum jeito de andar que seja diferente, ele é o meu completo. Esse manco, eu não quis dizer que a pessoa que tenha uma característica. Não quis dizer isso. Eu quis dizer que esse manco é eu estou vivendo uma coisa que não é minha. É do meu sistema, mas não é minha. E quando eu incluo aquilo, aquele buraco é restabelecido e eu fico livre. E quem é que... E como que isso vai ser colocado assim? Mas aí você ficou egoísta demais. Mas eu não falei que eu vou, mas eu volto? Eu não estava numa perfeição e continuei dentro dela? Então eu tenho que olhar. E às vezes a gente escuta assim, o pertencimento é trazer para o coração. O pertencimento é colocar amorosamente dentro do meu coração. É isso mesmo. Só que eu não tenho que aplaudir as coisas que não são da minha opção em viver. Eu tenho apenas que ver
que para aquela outra pessoa foi daquele jeito. Então, acolher amorosamente é colocar em um lugar seguro para você e para o outro. Um lugar seguro de completude, sem julgamento. Sem falar que aquela bolinha de gude é melhor ou pior do que os cubinhos. É estar em você, restabelecendo o que precisa. E quando eu consigo fazer isso, eu fico mais preenchida, eu fico plena. E em plenitude, eu posso me relacionar melhor. Eu posso estar mais inteira, transparente em tudo aquilo que eu faço. Tudo bem, gente? Muito bem. Vamos olhar aqui essa hora, porque senão eu me perco, né? O Dani, põe para mim o Raul Seixas. Nós vamos olhar um pouquinho essa música, gente. Como que isso aí, depois dessas coisas que eu falei aqui, como isso bate na gente? Isso. Deixa delirar com a lua mãe. O sol que brilha América é promessa, tua luz. Enquanto os transeuntes na avenida comercial, muito preocupados sem saber, tem que pensar. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Você está no mundo, só tem uma opção. O caminho é longo, homem, ser feliz ou não. Queimando a consciência e a sequência que ela traz. Momentos diferentes que confundem a tua paz. E pergunta? No e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo Oi, Thalita. do universo. Sim. Oi, Thalita, Daniela aqui que está falando. Oi? É Daniela que está falando. Fala, Daniela. Eu tenho um caso na minha família de uma pessoa excluída. Então, só um instantinho, Daniela, eu já vou aí, tá? Tá. Eu já vou aí em você, só um minuto. Maria Lima, Maria. Pode ir tirando, né? Daniela, o que você estava precisando falar? Pode falar agora. Eu esse fim de semana fiz o nono módulo da constelação familiar com o Moacir
E eu, na minha família, eu tenho uma pessoa que foi excluída, entendeu? Ele se excluiu e a gente aceitou. Nós somos 9 irmãos. Ele é filho da segunda esposa do meu pai, mas meu pai assumiu ele no papel, porque ele não tinha... O pai não quis assumir. Ela era mãe solteira na época. E a gente passa por isso. Ele se exclui, daqui a pouco volta, exclui... E o Moacir estava falando que o sistema rapidamente escolhe uma outra pessoa, uma criança, para também assumir essa exclusão, não é? Isso. E eu consegui identificar que o filho do meu irmão, do outro irmão, que é filho de sangue desse irmão, ele está sendo excluído também, entendeu? Devagarinho, né? Entrou na pandemia... Essa criança está há 7 meses sem encontrar com ninguém, não é? Uhum. E a gente olha e fala, nossa, que doideira! A gente nunca mais viu o Isaac. E aí me veio assim na cabeça, nossa, o Isaac, de repente, vai ser o próximo excluído, não é? Daniela, aonde que faz para mudar isso? Aonde que está essa pessoa? Aonde que está esse seu irmão que você falou que está excluído, que se excluiu? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Como? Onde ele mora? Pergunto, onde ele está? Não, a pergunta é essa, onde ele está? Então, eu vou te falar rapidamente. Ele, na realidade, não tinha uma relação muito boa com meu pai, sabe? E todos nós tomávamos a dor do meu pai, né? E aonde ele está? Eu não sei aonde ele está. Ele está dentro de mim. Está com uma vontade enorme de incluir ele, de perdoar. Será que ele está dentro de você? Pois é. Uma vontade de incluir não é incluir. Porque quando eu te pergunto aonde ele está, você fala comigo, eu não sei. Eu não sei. Uhum. É verdade. Ele, para ser sincera, ele está dentro de mim com uma sensação enorme de que ele fez meu pai sofrer, entendeu? Porque ele rejeitou meu pai assumiu ele, mas ele rejeitou meu pai a vida inteira. Então, entendeu? Você está sentindo pelo seu pai? Uhum. Pode ser. Meu pai faleceu tem 3 anos. E no dia seguinte que meu pai morreu, ele se aproximou da gente, entendeu? E aí nós nos reunimos sempre. Nós somos 9 filhos, né? E aí ele começou a se aproximar da gente. Todo domingo, quase todo domingo, a gente se reúne. Uhum. E aí isso me deu muita antipatia, porque eu falava assim, ele está provando que ele não gostava do meu pai, não é? Qual é o nome dele? Rodrigo. Então, vê se você consegue imaginar o Rodrigo na sua frente e fala com ele, querido Rodrigo. Querido Rodrigo, agora eu posso ver que o meu pai não é o seu pai. Não é o seu pai. Agora eu posso ver o quanto você lutou para colocar o seu pai no lugar dele. Quem foi excluído foi o seu pai. E ele está com você. O meu pai te acolheu. E tem um lugar importante para você. Mas eu vejo o seu pai biológico em você.
Uhum. Você faz parte. Você faz parte. No seu lugar. No seu lugar. E no meu coração. E o meu coração. Existe um lugar para você. Existe um lugar para você. Bem-vindo. Bem-vindo. Olhe para o seu pai agora, ao lado do Rodrigo. E me fala como o seu pai está se manifestando. O que o seu pai está sentindo? Eu vejo meu pai olhando para o Rodrigo. Uhum. Eu vejo meu pai querendo estender a mão para o Rodrigo. Uhum. Meu pai querendo abraçar o Rodrigo. Muito bem. Muito bem. Agora eu te pergunto, onde é que está o Rodrigo? No meu coração. Junto com quem? O meu pai. E como isso é para você? A leveza. Uhum. Felicidade. Uhum. Vontade de falar com todos os meus irmãos. Tá feito. Beijo. Obrigada. Nada. Alguém mais quer falar? O que aconteceu com essa música? Quem ficou incomodado da música chegar? Tá todo mundo sentindo o Raul Seixas muito bem aí? Tranquilo? Beleza. Muito bom. Excelente. Então, gente, ver o pertencimento, trazer para perto da gente, é simplesmente concordar, ou seja, trazer com o coração, com esse lugar do coração, com esse lugar da amorosidade, a pessoa do jeito que ela é. O sentimento do jeito que foi. Os fatos como aconteceram. E só. Mais nada. Quando eu tenho uma dificuldade com meu pai, é porque eu estou idealizando ele de um jeito que ele não é. Eu trago meu pai para o lugar de pai, como ele é. Eu trago a minha mãe para o lugar de mãe, como ela é. E assim sucessivamente, todas as pessoas da minha família. Mas pode ser que eu não conheça alguém que está excluído, não é?
Nossa Senhora, e se eu não conhecer a história dos meus tataravós? Meus tataravós foram excluídos lá no Afeganistão. Eu não conheço nada disso, não. O que eu vou fazer? Como é que você tem dentro do seu coração essa memória do tataravô? Porque está em você. Como é que eu incluo o tataravô? Porque eu me incluo. Eu não vou chamar manifestações para chegar aqui com boneco, com jornada, com pessoas, que a constelação pode ser feita de várias maneiras. Eu não estou chamando o outro, eu estou chamando o outro em mim. Eu estou olhando para mim. E quando eu restabeleço em mim, tudo fica restabelecido. Porque vocês repararam que a música, o segredo do universo, o segredo. E a gente fica querendo separar as coisas, porque é da natureza da consciência separar, se achar separado. Mas o segredo, ele está ali, permeando tudo, participando de tudo, ou melhor, sendo tudo. Seguimos por uma segunda ordem. Segunda ordem é uma ordem meia fixa, assim. Eu gosto de falar que tem uma forma vertical, que é a ordem da hierarquia. Então, se o meu braço aqui representa o meu pai, quando eu chego, vou pôr assim para vocês verem, existe um pedaço de vida do meu pai que eu não participei. E se eu cresço, ele também cresce. Se eu envelheço, ele também envelhece. Nunca eu vou ter acesso a este pedaço de vida que já era na hora que eu cheguei nesse sistema. Então, quando eu me amadureço, quando eu adulteço, vamos dizer assim, eu continuo sendo filha do meu pai e da minha mãe. O que acontece no desequilíbrio aí? Acontece quando eu assumo o lugar do mesmo tamanho ou maior, e o fluxo que vem dos mais velhos para os mais novos, do mais alto para o mais baixo, o fluxo de vida fica interrompido, fica como uma água parada. Como uma água parada. Tudo bem. Vocês estão ouvindo aí esse apito, gente? Tá, esse apito é o no break aqui do computador que disparou. Nós vamos só deixar ele acontecer e seguir. Então, na ordem da hierarquia, tá? Quando fico do mesmo tamanho daquele que veio antes de mim, eu interrompo o fluxo. E a minha vida que está lá fica sem água, fica sem força, fica sem movimento. E aí eu chego e falo assim: eu trabalho, não consigo dinheiro. Eu procuro e saio toda hora do trabalho. Eu procuro, relaciono, não saio daquele mesmo lugar. Falta alguma movimentação. Esse no break está falando assim, ó. Cuidado. Aqui tem uma coisa para a gente prestar atenção. Pronto, falamos sobre a hierarquia, já parou de apitar. E assim é que a vida fala
Não é que eu estou sendo espertinha, não, tá? É assim que a vida fala para a gente. Só que a gente está tão fixa em uma coisa que esquece de ver o que está em volta. Então, colocar cada um no seu lugar é de importância para a fluidez da vida. É de importância para o andar da carruagem. Vamos colocar assim. A terceira ordem que a gente fala que desequilibra esse tal desse sistema familiar é a ordem da horizontal agora. Então, na horizontal, eu tenho o quê? Os relacionamentos. Relacionamento, eu vou ver trocas. Agora, eu estou aqui em cima e o outro está lá embaixo. Como é que eu vou trocar? Não tem jeito. Não consigo trocar. Ou esse tem que subir, ou esse tem que descer. Ou esse sobe um pouco e eu desço um pouco. E assim a gente tem um equilíbrio instável, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Entendeu? Então, nos relacionamentos, a gente lê lá no livro assim, dar e receber. Tá, muito bonito dar e receber. Mas como é que vai ser possível eu dar e receber nas mesmas condições? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu, como tive uma experiência com o meu marido, que era muçulmano, que ainda é, que vive, então, dentro de uma da parte do islamismo, que fala que a pessoa pode casar com mais de uma esposa, fala assim, as esposas têm que ficar satisfeitas igualmente. Como é possível as pessoas ficarem satisfeitas igualmente, se cada um tem uma necessidade? Então, existe um grupo de pessoas dentro dessa fé islâmica que fala, isso não é possível, então a gente não deve casar com mais de uma. Mas tem gente que acha que o foco é no material. Muito bem, eu dou uma casa para um, dou uma casa para o outro, dou uma bolsa para uma, dou uma bolsa para outra. E aqui a gente vê que esse dar e receber, ele não tem a ver tanto com o que você dá, mas como o outro reconhece que foi dado. A gente sempre acha que a gente fez mais. Muito difícil uma pessoa que chega perto de você e fala assim, nossa, o outro meu companheiro está me dando tudo, e só eu que estou lá embaixo. Não, geralmente a gente acha que a gente está fazendo mais. Por quê? A resposta não vem como eu quero. A resposta vem como é possível para o outro dar. E quando eu olho com pertencimento, com hierarquia, e com esse reconhecimento que o outro é o que é, e cabe a ele ser desse jeito, não a mim moldá-lo, nossa, fica muito bacana. É simples, mas não é fácil. E ninguém falou que é fácil. Para isso a gente está aqui, para aprender. Aprender é viver, e viver é aprender. E é para isso que a gente está aqui. Até que você chegue em um lugar, até que você vê que a vida por si só, ela é quem preenche. Não sou eu, Thalita, que criei a ilusão de que estou preenchendo aquele buraco no pertencimento, ou estou me colocando no lugar certo na hierarquia, ou estou reconhecendo no dar e receber uma coisa equilibrada. A vida, por si só, faz isso. E quando eu chego neste lugar, a gente experimenta uma liberdade maravilhosa de ser o que é. E aqui no nosso meio, a gente gosta de falar que isso chama-se fenômeno.
O fenômeno é aquilo que é, porque é. Não tem um porquê, não tem um para quê, somente é. E o fenômeno é como quando eu estou plena, eu também percebo o outro pleno. Seja ele meu aluno, seja ele meu filho, seja meu companheiro, seja meu pai, mas a partir de mim mesma. Então, tudo está... O segredo do universo não é a consciência. O segredo do universo está envolvido numa consciência. Está envolvido. Não é que é. É. E aqui eu vou falar que é o seguinte, é um estudo e uma vivência que a gente faz junto ao longo de todo esse curso. E não acaba nunca. Acaba o curso e a gente continua. Quantas pessoas já formaram aí há um tempão e estão aqui no aulão, vendo e experimentando e querendo saber o que é. Por quê? Porque isso é a própria vida indo, vivendo, fazendo. Entendeu? Então, hoje a gente vem trazer essa ideia do pertencimento e a gente também estuda aí como ajudar, ordens da ajuda, ordens do... O próprio curso, ele faz, o curso de formação, ele já divide um pouquinho tudo isso que a gente falou. Então, gente, nós estamos num momento, todos nós, de reformulação, de entender de um outro jeito, de entender uma linguagem que às vezes não era a nossa, né? Então, eu entendo uma linguagem virtual hoje muito diferente do que há um mês atrás, e muito diferente do que há 9 meses atrás. Então, quando eu olhava para minha sobrinha e falava assim, eu não entendo como que te satisfaz encontrar pelo computador ou pelo celular e ver o seu amigo ou a sua amiga do outro lado. E ela falava comigo assim, tia, mas eu estou junto com ela. Para que eu vou encontrar? Eu falei, para conversar. Não, mas eu estou conversando. Ué, mas para a gente sentir junto. Mas nós estamos sentindo. Tudo que eu falava não tinha um argumento. Agora eu estou vendo como que é. Agora eu estou experimentando. Agora eu estou experimentando um novo, né? Um novo. E o Instituto também está experimentando um novo. Está experimentando as aulas online, está experimentando está se reinventando. Quando a gente fala assim, nas constelações, é muito bonita essa palavra. Quando você olha, você se ressignifica. Ou seja, você toma um outro jeito para você. É isso que está acontecendo com o curso de formação de terapeutas dentro do Instituto Imensa Vida. Está sendo ressignificado. Né? Então, dentro desse curso, para quem está chegando aqui e nunca viu uma fala dessa grande família, saiba que aqui existe acolhimento, aqui existe pertencimento. E é como cada um é, com as dificuldades, com as birras, com as contribuições mais enérgicas, outras com contribuições mais lentas. Né? Por que que a gente procura fazer isso? Porque a gente está falando isso. E se a gente fala e não vive assim, não tem sentido nenhum. Para que um instituto vai ficar falando essa coisada toda aqui de aula, de live, de Imensa Vida, de convida, se as pessoas que estão aqui não
acreditam nisso ou não se comportam dessa maneira. Cada um do seu jeito, não é? Cada um do seu jeito. Então, o pertencimento, que foi o tema do nosso encontro, ele não é um pertencimento familiar. Ele é um pertencimento universal. E a gente consegue ir... O que foi? Você mandou uma mensagem reservada. Fiz meu desenho com a cabeça separada e tenho um nó na garganta, não consigo falar. Tá bom. Qual é o nome da pessoa? Ivana. Ivana? Isso. Tá bom. É porque está surgindo aqui nas perguntas alguma coisa em relação aos desenhos, não é? A gente não vai ficar olhando desenho por desenho hoje, mas, de qualquer maneira, o que é mais importante quando eu pego aquele desenho? O que eu vejo, o que eu sinto naquele desenho? Se eu tenho... Algumas pessoas se manifestaram, uma perna está mais curta do que a outra. Então, o meu lado de força, ele está maior ou menor do que o meu lado de sentimentos? O meu lado de pai está maior ou menor do que o meu lado de mãe? Vamos olhando para isso, né? Então, assim, tem gente que pôs cabelo, tem gente que colocou boca, olho, tem gente que não conseguiu dar continuidade no corpo. Então, se eu estou com um diafragma, por exemplo, fragmentado aqui, fica difícil o que eu estou elevando e o que eu estou recebendo. O que eu recebo de cima e o que eu recebo de baixo. Ele está encontrado aqui. Se está fragmentado, a gente tem que olhar o que é a sensação que eu não consigo ligar com as coisas da terra e as coisas do céu, entre aspas. Thalita, só um minuto. Thalita, Oi? O lado direito é o lado do pai? Lado direito? O lado direito é o lado do pai. Obrigado. Nada. Se eu estou com outras partes desconectadas do corpo, qual é a integração que eu preciso? O que eu preciso ver que me faz... O que está faltando aqui, nesse espaço vazio? O que está faltando aqui, por exemplo? Não é? Então, como que eu sustento a cabeça se eu não tenho consciência do meu pescoço? Como a minha mão pode movimentar se eu não tenho consciência do meu braço? Eu preciso olhar para o meu braço, a função dele. Eu preciso olhar para a função do meu pescoço. E a gente tem uma série de coisas a estudar. Aqui a gente fez só uma pequena dinâmica, uma pequena exercício que nos leve. Mas se existe incômodo a partir disso, eu vou respirar e vou ver, quando eu respiro, por onde o meu ar passa. Ele está passando aqui pela garganta, ele está passando aqui por dentro, pelo pescoço, pela traqueia. Bem, então, mesmo que eu não sinta o pescoço, o ar pode ir e vir. E eu me posiciono perante o mundo, que é o centro daqui, de uma maneira suave para mim e para o outro. Tem mais alguma pergunta ali? Mas eu não estou enxergando nada. Não, só comentários. Só? Ah, tá. Já está terminando? Terminou. Já terminou, deu o horário exato. Mais alguém? Sim. É possível entender pertencimento sem entrega?
Sem entrega não há coerência. Sem coerência, nada pertence. Nem eu consigo pertencer a mim mesma, né? Eu me excluo daquilo. Então, a pergunta que o Tarso traz para a gente, existe pertencimento sem entrega. E aí eu vejo, entrega a quê? Se eu entrego é porque eu tenho, e eu vou entregar a quê? Eu apenas vou ser. O pertencimento nos quero falar que a gente se apropria da gente mesmo. Se apropria da gente mesmo para poder ter a entrega. Funciona como o tal do sal de fruta. Vamos entregar o que a gente já é. E existe muito essa palavra entrega dentro da religiosidade, né? Eu me entrego a Deus, eu me entrego ao universo. Aí, neste sentido, o entregar eu vou me despojar daquilo que me prende. E o que me prende? Pode ser que agora seja uma casa, mas pode ser que daqui a pouco seja o meu corpo, e pode ser que daqui a pouco seja as minhas próprias memórias. Então, eu vou me desfazendo disso. E fico cada vez mais íntegra, cada vez mais inteira, plena, pertencente. Eu entendo assim. Mais perguntas? Thalita, no momento que você estava falando sobre o dar e receber, né, sobre esse momento, eu comecei a sentir uma enorme dor na coluna. E assim, você foi falando, né, sobre aquela parte do equilíbrio, de tal horizontal, e eu fui sentindo e achei que teria alguma relação, porque eu não estava sentindo nada. E no final, quando você foi falando já, né, como que faz para equilibrar, a dor passou do nada, assim, você falou em equilibrar, na sua fala final, a dor passou. Muito bem, que bom. E vai passar sempre, que eu me entregar ao movimento. Vai passar sempre que eu me entregar ao movimento, à vida, ao que é. Sabe? Só que a gente, às vezes, solta, mas puxa de novo. Você solta com a linha, né? Depois você puxa a linha de novo para você. Até que um dia você vai soltar a linha mesmo. Então, eu estou falando de uma coisa horizontal, não é? A gente está com o foco neste lugar aqui, e, de repente, você sente uma dor assim. Imagina esse horizontal como ele está forçado. Ele só pode doer mesmo, não é? E quando você olha de novo, ele relaxa. Que bom que passou. Ok, obrigado. O que está falando ali? Entregar seria confiar? Não. Entregar seria despojar-se de qualquer coisa. O confiar exige uma outra pessoa para você confiar. Existe uma separação. Então, eu confio, não é? no outro. A entrega, ela é por si só. É como se eu, de repente, desmanchasse. É como se uma bonequinha de sal entrasse no mar. Fui. Muito bem. Muito bem, Valéria. Que excelente o seu depoimento. Muito obrigada por compartilhar com a gente. A Valéria falou que agora as pernas delas estão restituídas no tamanho.
E tá tudo bem que seja assim. E se não fosse, também estaria muito bem. Gente, por hoje falamos demais. E quero deixar uma musiquinha para vocês, que é a minha disponibilidade a todos que chegaram aqui hoje e o meu agradecimento. Por favor, Dani. Amigo, estou aqui. Aí. Beijos! Fiquem felizes. Fiquem em paz. Beijo, obrigada. Fiquem com vocês. Gratidão. Obrigada. Gratidão, querida Thalita. Muito obrigada. Bela aula. Gratidão. Obrigada, linda Thalita. Obrigada, tá? Sensacional. Opa! Tarso. Fui pro lado errado. Eu queria ir era pra cá, ó. Amigo, estou aqui. Pode filmar aqui, ô. Amigo, estou aqui. Os seus problemas É isso aqui. são meus Falando pra gente. e isso eu faço Vem pra por cá. você e mais ninguém. Vem pra cá. O que eu quero é ver o seu bem, amigo. Estou aqui. Vem cá, Lé. Amigo, estou aqui. Com isso aqui. Vem cá. Podem ser até bem melhores do que Nós estamos aqui com a Alexia e Daniel nos ajudando. Vai, Alexia. A gente trabalha Alexia. para você. Alexia. Muito obrigada. Alexia. Aniversário dela essa semana, hein? Olha só que legal que vai acontecer. As três palavras que eu proferi. Linda. É, você Adorei. casou com muçulmano ou você é prima da muçulmana? Pertencimento aí, é? As primas burcas. As primas As burcas. primas burcas. Fechou com grande pertencimento, viu, Thalita? Tá vendo? É isso, é isso. Beijo. Obrigada. Beijo, muito obrigada. Beijo, obrigada. Gratidão Gratidão demais. Beijo, tá? Beijo, Beijo. Tê. Sou muito alegre.